eu quero a tua palavra para a transformação do meu viver. Eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Aplaude Jesus porque Ele é Deus. Pode sentar, por favor. Deixa eu falar com você algo que Deus falou comigo ontem. Muito importante. Mas, para mim trazer esse entendimento para você, eu preciso contar uma história para você compreender. Por quê, pastor? Porque tem certas coisas na Bíblia que nós não compreenderemos se nós não observarmos a cultura da época. No tempo de hoje, a cultura de Israel já é bem diferente da nossa. Você imagina, então, há quase 2000 anos atrás, como não era a cultura de Israel. Era completamente diferente. Então, nós temos que compreender certas coisas. Eu me lembro quando eu comecei no Evangelho, eu me lembro do pastor dando uma palavra. E ele falava que era mais difícil, a Bíblia dizendo, mais difícil, um rico entrar no reino dos céus do que um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Chegando na igreja, 17 anos, para onde a minha mente foi? Buraco de agulha, para a agulha que eu conheço, a agulha de costurar. Mas não tinha nada a ver com isso. Se você for ao Rio, você vai ver algumas montanhas que uma máquina teve que furar aquela montanha e fizeram uma estrada. Você está compreendendo, sim ou não? Naquela época, as estradas elas eram estreitas para passar animal. E o animal, ou pessoas a pé. O animal que normalmente se usava era jumento ou camelo. Você compreende? Então, muitas vezes, fazia-se buracos nas rochas, fendas, para poder passar. E o camelo muito grande, muitas vezes carregado, ele ia passar e ficava preso. Não tinha como. Era complicado. Muitas das vezes, o que tinha que ser feito? Tinha que se descarregar o camelo, passar o camelo, levar a mercadoria para o outro lado e carregar o camelo de novo. Porque senão o camelo ficava preso ali, ele morreria. Você entende o que eu estou falando? Sim ou não? Mas só que o entendimento que eu tinha era uma agulha de costurar. Eu me lembro quando eu fui à igreja pela primeira vez. Eu só não me lembro se era um domingo, como eu estou imaginando aqui no meu coração. Mas eu me lembro do dia, a primeira vez. Eu me lembro até o nome do auxiliar do pastor. O nome dele era Edson. Era não, né? Creio que o Edson deve estar vivo por aí. Que Deus o abençoe. Agora o pastor sei que já foi, já partiu. E eu me lembro que a reunião começou da seguinte maneira. Todo mundo ficou em pé, mandou todo mundo ficar em pé, cantou-se uma canção suave. Terminando essa canção, mandou que todo mundo sentasse, cantou alguns hinos de palma. Quando chegou a hora do pastor entrar, mandaram todo mundo levantar, fechar os olhos e começar uma oração pequena. E o pastor entrou, eu lembro até das primeiras palavras. Ele dizia, sábio arquiteto do universo. Eu me lembro dessas palavras. A sequência eu não me lembro. Mas eu me lembro de algo que me marcou. Porque ele mandou todo mundo repetir. Diga comigo, Jesus, e eu estava no meio do público, Jesus, eu te amo. Aí parei. Não deu. Por que não deu, pastor? Porque eu não amava. Não tem como você amar uma pessoa que você não conhece. Esse negócio de amor à primeira vista é papo furado. O que acontece à primeira vista é paixão, desejo, coisa natural da carne. Amor não. Amor vem com o tempo. Vem com convivência. Você começa a conviver com uma pessoa, você começa a se agradar dela, você começa a ter prazer de estar com ela, daqui a pouco acontece que você não consegue mais ficar sem ela. Aí você fala, vamos casar comigo porque não dá mais para viver sem você. E vice-versa. Você está compreendendo, sim ou não? É assim que o amor acontece. Não tem esse negócio de amor à primeira vista. Tem desejo, paixão à primeira vista, eu acredito. Amor não. O amor não acaba, a paixão acaba. Desejo acaba, o amor não acaba. Você compreende? E com Jesus não é diferente. Eu comecei a me relacionar com o Senhor Jesus. Comecei a compreender tamanho amor
dispensado, derramado sobre a minha vida. Comecei a entender a proteção, o carinho, o cuidado. E eu comecei, assim, a amar o Senhor Jesus. E hoje eu posso dizer claramente, eu amo o Senhor Jesus. Mas na nossa língua, quando você usa a palavra amor, ela tem vários sentidos. Tem ou não tem? É. Em Israel também. No meio do povo de Deus também. Então o que acontece? Quando se fala de amor, tem o amor pai e filho, tem o amor mãe e filho, tem o amor homem, mulher, tem o amor de amigo. Amém? Ou seja, nós vamos aqui falar de vários tipos de amor. E tem o amor em relação à pessoa do Todo-Poderoso. Você compreende? Que deve ser e tem que ser, segundo o original grego, agapau, ou ágape, como alguém diz. É o amor a Deus. É esse tipo de amor que Ele espera de mim, esse tipo de amor que Ele espera de você. Por que eu estou contando isso? Para você poder entender essa conversa. Que conversa, pastor? Que Jesus estava tendo com Pedro. Eu vou te dar o versículo daqui a pouco, porque eu preciso falar mais uma coisa com você. Eu não sei se você se lembra um momento que o Senhor Jesus, Ele falou, era até um jantar, era na ceia, era a última ceia, era numa quinta-feira, à noite, e Ele falou com os discípulos que Ele seria traído. E aí houve um murmurinho entre eles, um perguntava, sou eu? Outro perguntava, sou eu, Senhor? Outro perguntava, sou eu? Mas Pedro não. Pedro não perguntou, sou eu. Pedro chegou e falou, olha, o negócio é o seguinte, jamais te traio. Estou pronto a morrer contigo. Eu não te traio jamais. O Senhor Jesus olhou para ele, como se dissesse assim, Pedro, não vai demorar muito para você ver que o que você está falando não é verdade. Ele falou ainda hoje, antes que o galo cante por 3 vezes, você vai me negar. Pedro deve ter olhado para ele e falado, Senhor, dessa vez o Senhor se enganou, porque eu estou pronto a morrer por ti. Estou pronto a morrer por ti. Eu não vou arregar, eu não vou fugir. Mas esse era o coração de Pedro. E às vezes o nosso coração ele nos engana, irmãos. Nós achamos que estamos prontos, estamos preparados para certas situações, mas na verdade não estamos. Quando a situação surge, quando a situação chega, nós vemos que a coisa é um pouco diferente. E acabou acontecendo que o Senhor Jesus, no Getsemane, depois daquela situação, que Ele orou, eu já expliquei para você que a oração, na oração, acontece da seguinte maneira, ou Deus te livra na oração, ou Deus dá força para você passar pela situação, porque não tem como livrar. Você está compreendendo? Às vezes, por exemplo, uma coisa que não tem jeito. Deus pode até adiar, mas não tem jeito, uma hora vai acontecer. Veio do pó, ao pó tornará. De repente você chega e clama a Deus numa oração, para que o teu pai, que já está idoso, velhinho, não vá embora ainda. Por amor a você, Deus até estende a vida dele ali, 2, 3, 4, 5 anos, mas uma hora não tem jeito. Você vai ter que passar por isso. Veio do pó, volta ao pó. É lei no mundo espiritual. Eu já expliquei para você que lei, você não precisa nem crer. Vai acontecer mesmo que você não acredite. A volta de Jesus. O mundo pode zombar. O mundo pode rir. Você, talvez, pela maneira que você vive, você também está dizendo que ele não volta. Porque se você tivesse o entendimento da volta de Jesus, da seriedade que vai ser, o grande dia, o grande terrível dia do Senhor, você estaria vivendo de um jeito que esse dia não se tornasse para você um grande e terrível dia, mas se tornasse para você um dia de cumprimento de promessa. Um dia que o Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, veio te buscar para cumprir uma promessa de te levar com Ele para passar a eternidade no céu. Você compreende o que eu estou falando? O modo de viver. A Bíblia diz que tem certas pessoas que, pelo modo dela viver, ela se torna inimiga de Cristo. Inimiga da verdade. Olha que seriedade isso, irmãos. É muito sério o que eu estou falando com você. Então, o que acontece? Depois daquela situação toda, da oração que o Senhor Jesus fez no Getsemane e tudo mais, aí chega Judas e
com um gesto de afeição, porque um beijo é um gesto de carinho, é ou não é? Sim ou não? É um gesto de carinho. Com um gesto de carinho, ele traiu Jesus, porque era justamente essa a ideia. Quando eu chegar, aquele que eu beijar é esse que vocês devem pegar. Então ele traz Jesus com um gesto de carinho, com um gesto de amor. Acabou acontecendo que, lá no Evangelho de Marcos, mostra que tinha um rapaz que estava enrolado num lençol. Estava nu, mas enrolado num lençol. Então, percebe-se que, na verdade, eles não foram só atrás de Jesus. Eles foram atrás de pegar quem eles pudessem. Mas a palavra se cumpriu. Fere-se o pastor, as ovelhas se dispersam. E, na verdade, naquela hora que pegaram o Senhor Jesus, as ovelhas se dispersaram. Todo mundo saiu correndo. O rapaz, inclusive, largou o lençol e saiu correndo nu mesmo. Para você ver como a situação não foi. Mas Pedro e João, aquele que a Bíblia diz que o Senhor amava, Pedro e João não se esconderam, não. Ou seja, eles se afastaram a uma certa distância, mas eles seguiram Jesus a uma certa distância, em segurança, mas seguiram. Eles queriam ver o que ia acontecer. Qual seria o final daquela história, daquela situação. E eles entraram lá na casa do sumo sacerdote, João e Pedro. Só que João teve um comportamento diferente. Tem pessoas que estão no mesmo lugar, mas o comportamento delas é diferente. Tem pessoas que vêm aqui, ouvem uma palavra como essa, ela sai com o coração cheio e muda a vida dela. Tem pessoas que ouvem uma palavra como essa, que eu vou te entregar agora, e nada acontece. Por quê? Ela não recebe com fé, ou seja, ela não acredita. E ela continua tendo o mesmo tipo de vida que tinha antes. Ela não se importa em se consertar, ela não se importa em se corrigir. Você compreende, sim ou não? Então tinham duas pessoas, Pedro e João, no mesmo lugar, mas o comportamento foi diferente. Quando chegaram para Pedro e perguntaram para ele, você não conhece ele? Ele, não sei nem quem é. Segunda vez, não sei quem é. Terceira vez, você se parece com ele, você parece um deles, você estava com eles. Não, e a Bíblia diz que foi com escárnio, com palavrão, que ele negou Jesus, que ele não conhecia. Só que tem um porém, naquela hora, o Senhor Jesus estava olhando para ele. Ele viu Jesus olhando para ele. Aquilo arrebentou com Pedro. Por quê? Pedro percebeu que o amor que ele acreditava ter por Jesus não era tão grande como ele imaginava. Você compreendeu? E aquilo arrebentou com ele. Arrebentou com ele a ponto dele parar de seguir a Jesus. Ele foi embora. Ele foi embora. Ele voltou a ser o Pedro de antigamente, o pescador. Ele acreditou por causa daquela transgressão, por causa daquela falha, por causa daquele erro. Ele acreditou que ele estava cortado do grupo dos 11, porque agora não era mais 12, agora era 11, porque um já tinha sido cortado pelo próprio Deus, porque ele traiu Jesus. Você compreende o que eu estou falando? Mas a coisa não funcionou assim. O Senhor Jesus foi, pagou o preço que tinha que pagar, por mim, por você. Eu não sei se você sabe, o Senhor Jesus ele foi crucificado às 9 horas da manhã. Quem foi dormir, por exemplo, tipo 6 ou 8 horas da noite, acordou com uma surpresa. Aquele pregador que fazia maravilhas e milagres aqui, está lá, na cruz, pendurado. 9 da manhã. Ele ficou 6 horas na cruz. Quando foi meio-dia, 3 horas depois que ele foi crucificado, a Bíblia diz que houve uma escuridão terrível, uma escuridão tremenda. Tudo escureceu. Quando a Bíblia fala de escuridão, trevas, é momento de julgamento, momento de juízo. A Bíblia mostra que no Egito, quando foi lançada aquelas 10 pragas, uma delas foi a escuridão. E era tão intensa, a Bíblia diz, que era praticamente palpável. As pessoas elas ficaram no mesmo lugar, não tinha como sair, pelo tempo que durou a escuridão. Compreende? E da mesma maneira aconteceu naquele momento. Os soldados não viam nada, tiveram que acender suas tochas. As pessoas que estavam em casa tiveram que acender suas lamparinas. Não tinha jeito. Era uma treva total. E durou até às 3 horas da tarde. Quando o Senhor Jesus, 3 horas da tarde, ele fala, está consumado. E fala mais, Senhor,
a ti eu entrego o meu espírito. E morreu. O Senhor Jesus, ele decidiu a hora de morrer. Ele havia declarado, deixado claro, a minha vida ninguém tem poder de tomar. Eu a dou voluntariamente. O diabo não tinha poder de tomar. O diabo não tinha poder. Apesar de ter a chave da morte e do inferno ainda, ele não tinha poder de tomar. Porque o Senhor Jesus venceu o pecado. Ele não tinha poder sobre o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus, conversando com alguns discípulos, ele fala, ó, vamos embora, porque aquele que governa esse mundo está vindo por aí. E eu não tenho nada com ele, em outras palavras, ele não tem poder sobre mim. Eu não tenho nada com ele, ele não tem autoridade sobre mim. Você compreende, sim ou não? Era o que o Senhor Jesus estava declarando. E naquela hora o Senhor Jesus tomou a decisão, 3 horas da tarde. Porque 3 horas da tarde, normalmente, se imolava o primeiro cordeiro pascal. Então, 3 horas da tarde, o primeiro cordeiro foi o Senhor Jesus. Ele diz, Pai, entrego a ti o meu espírito. E morreu. Tanto que o soldado que olhou falou, que isso? Por mais que ele não compreendesse nada, ele falou, que isso? Esse verdadeiramente era o Filho de Deus. Em outras palavras, como alguém decide a hora de morrer? Ele decidiu a hora que ele ia morrer. E glória a Deus por isso. Aí o Senhor Jesus foi ao inferno, aí sim tirou da mão do diabo a chave da morte, a chave do inferno. Ressuscitou. Você está compreendendo? E depois de ter ressuscitado, foi que ele teve essa conversa com Pedro. Depois de ter ressuscitado, pastor, sim. Por isso que eu te contei tudo isso. E está onde, pastor? João Evangelho, capítulo 21, versículo é o 15. Lembra que nós começamos a conversar sobre vários tipos de amor. Você compreende, não? Você está prestando atenção? Então tá bom, vamos lá. João Evangelho. João Evangelho, 21 é o último capítulo do Evangelho de João. Aí lá no versículo 15, e eu vou ler na Almeida, Revista e Corrigida. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. 16. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Sim. Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, ama-me. E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu amo. E Jesus disse-lhe, 2 pontos, para um pouquinho. Eu quero te explicar. Você vê que ele perguntou a Pedro por 2 vezes. Pedro não se entristeceu. Ele perguntou, você me ama mais que os outros discípulos? Pedro falou, o Senhor sabe que eu te amo. Só que lembra que eu falei para você que há vários tipos de amor? O amor que o Senhor Jesus perguntou para ele era o amor agapau, ou ágape, como alguém queira dizer. Porque ele estava falando de amor de Deus. De amor, de amar a ponto de abrir mão de tudo. Você está compreendendo, sim ou não? O Senhor Jesus, ele amou o Pai de tal maneira que ele abriu mão de tudo. Ele deixou a vontade dele de lado para fazer o que o Pai queria. É esse tipo de amor que ele estava perguntando para Pedro. Mas Pedro estava respondendo a ele de uma outra maneira. Filéu. O que significa, pastor? Um amor inferior, um amor de amigo, um amor de colega. Você compreende o que eu estou falando? Era como se a minha esposa me perguntasse, você me ama? E eu dissesse para ela, eu tenho muito carinho por você, te considero bastante. Quer dizer, não era isso que ela queria escutar. Ela queria escutar que eu tenho amor por ela da mesma maneira que ela estava se expressando em relação a mim. Então era o que o Senhor Jesus queria escutar de Pedro. Quando ele pergunta a terceira vez, Pedro olha para ele e fala, Senhor,
Em outras palavras, um dia eu garanti que estava pronto para morrer pelo Senhor. E se provou que não. Então não adianta agora eu falar para o Senhor que eu tenho esse tipo de amor, porque o Senhor sabe que eu não tenho. O Senhor sabe que eu não tenho. O Senhor sabe todas as coisas. É o que ele estava dizendo. Quando Pedro falou para ele, a primeira vez que estava pronto para morrer por ele, Pedro não estava mentindo. Ele estava acreditando que o sentimento que ele tinha era um sentimento real. Mas quando surgiu a situação, ele percebeu que não era bem assim. Irmãos, e na verdade, é esse tipo de amor que nós temos demonstrado pelo Senhor Jesus. Não é o amor que ele espera de nós. Nós temos demonstrado um amor inferior, um amor abaixo do que ele espera de nós. Tem muitas pessoas que elas estão frequentando a igreja. Isso eu estou falando de coisas de anos e coisas atuais. Elas estão frequentando a igreja, mas ela tem um sonho de arrumar um parceiro. Ela tem um sonho de arrumar um parceiro. Irmãos, ela tem conhecimento da palavra, que ela não pode ter uma vida, casar-se, ter uma vida com alguém que não conhece a Cristo, que não vive para Cristo. Ela tem o conhecimento, mas ela não se importa, porque ela quer realizar o sonho dela, ela quer realizar o desejo dela. Ou seja, na hora da situação, ela mostra, eu te amo, mas não te amo tanto assim. Eu amo mais o meu desejo, eu amo mais a minha vontade, eu amo mais o meu sonho. Você está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Eu coloquei essa situação, mas são várias. Não foi nenhuma nem duas vezes que nós tivemos comportamentos que a palavra determinava que fosse de uma maneira e nós fizemos de outra, de uma outra maneira. Nós estamos provando para Deus que nós amamos, mas não amamos tanto. Que se tiver que trocar ele por uma outra situação, nós trocamos. Você compreende? O Senhor Jesus, ele deu uma explicação dessa situação. O porquê que Pedro acabou traindo ele. Por que Pedro acabou deixando o que ele falou que ia fazer de lado para fazer o que a carne dele sugeriu no momento? Foi instintivo. Nós temos instintivamente uma reação de nos protegermos. Nós queremos nos proteger. É natural se defender, é natural. Se você chegar perto de uma pessoa e for, ela vai tentar se defender, é natural. É um instinto natural. Então ele fugiu, porque era um instinto natural. Então ele negou, porque era um instinto natural. Olha só, presta atenção aqui no 18. 2 pontos. Apacenta as minhas ovelhas. Agora presta atenção. Na verdade te digo, que quando eras moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias, mas quando fores velho, estenderás a mão, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. Ponto. Espera um pouquinho. O que ele estava falando? Ele falou de jovem e falou de velho. Mas, na verdade, ele não estava falando de idade cronológica. Ele estava falando de maturidade espiritual. Ele falou, você me traiu, porque, na verdade, você ainda era criança. Então, em vez de você se permitir ser dirigido pela palavra, você se dirigia pela tua vontade. Mas vai chegar um momento, aí que está a grande boa notícia. Vai chegar um momento, que mesmo que a tua carne não queira, você não vai resistir. Vão te levar para um lugar onde você não quer ir, mas mesmo assim você vai. Aí o 19 explica o que é que ele estava falando. E disse isto, significando, com que morte havia ele de glorificar a Deus. Ponto final. Ô pastor, ele está falando que o cidadão ia morrer crucificado, que era uma das mortes mais humilhantes. Era um sistema utilizado pelo Império Romano para humilhar. Normalmente a pessoa, ela era crucificada à beira da estrada, sem roupa nenhuma. Você está compreendendo? Para mostrar para todo mundo
que quem se levantasse contra o Império Romano era aquele destino que ia ter. Várias pessoas eram crucificadas mês. Era uma média de 30 pessoas que eram crucificadas todo mês. Todo mês. Então, o Senhor Jesus estava dizendo a ele, olha, você vai estar pronto um dia para me glorificar, entregando a sua vida. Você não estava pronto ainda. Você era menino, mas você vai amadurecer. Ou seja, esse amor, aí que está a boa notícia. Esse amor vai crescer. E você vai estar pronto. Você vai ter o amor agapau, o ágape. Pode ter certeza disso. Era o que Jesus estava falando para ele. Pastor, como pode ser uma boa notícia alguém ficar sabendo que vai morrer? Deixa eu te explicar, irmãos. A boa notícia é que o amor, ele cresce. O amor, ele cresce. Talvez, eu, Antônio Júnior, eu não consegui falar para Jesus aquele dia, eu te amo, porque eu não amava. Alguns anos, me envolvendo com o Senhor Jesus, a palavra de Deus, eu fiz coisas que hoje jamais eu faria. Por quê, pastor? Porque o amor, ele cresceu. Ele cresceu. Jamais eu faria. Porque o amor, ele cresceu. Agora, como que o amor cresce, pastor? Como que cresceu o amor entre você e o seu marido? Com um relacionamento. É dessa maneira que o amor cresce. Quando você realmente começar a ter um relacionamento com a pessoa de Jesus, a palavra de Deus, o teu amor ele vai crescer. Eu estou falando de relacionamento. Relacionamento gasta tempo. Quando você gastar tempo em oração, quando você começar a gastar tempo em leitura bíblica, quando você vem para a igreja sem estar preocupado com o relógio, porque afinal de contas eu venho uma vez por semana só, né? Mas sabe como é que é, né, pastor? Demorando muito eu tenho compromisso, né? Tem coisa para fazer. Ou seja, quando você começar a ter um relacionamento real com o Senhor Jesus, a palavra de Deus, você vai começar a crescer. Vai começar a crescer. E vai chegar um ponto que você vai estar pronto a abrir mão de qualquer coisa para que Deus seja exaltado através da tua vida. Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Mas é com relacionamento. A maioria das pessoas que frequentam as igrejas evangélicas, eu não digo nem só daqui. Como eu falei, eu prego o evangelho há 30 anos. Eu já passei por muitos lugares. A maioria das pessoas que frequentam a igreja, elas não têm um relacionamento com Deus. Tem aquela pessoa que tem, mas a maioria não tem um relacionamento com Deus. Diário, de todo dia orar 1h30, 2 horas e pouco. De gastar tempo lendo a Bíblia, aprendendo, conhecendo. A maioria alega que não tem tempo. A maioria alega que não tem tempo. Mas quem faz o tempo somos nós. Quem faz os tempos somos nós. Eu me lembro que quando eu comecei, eu tinha a minha folga no sábado. Eu tinha minha folga no sábado. Eu levantava, catava a Bíblia, ficava lendo e orando o dia todo. Lendo e orando o dia todo. Lendo e orando o dia todo. Eu era membro da igreja só. Nem obreiro eu era. Por quê, pastor? Eu queria um relacionamento com Jesus. Eu fiz um voto que eu não ia assistir televisão mais. Que o tempo que eu assistia televisão, eu ia dedicar à leitura bíblica. O voto foi um voto temporário. Eu ia dedicar à leitura bíblica. Então eu comecei um relacionamento com Jesus. Tem pessoas que dizem que não tem tempo, mas ela gasta horas assistindo séries, assistindo filmes, fazendo isso, fazendo aquilo. Preste atenção, quero que você entenda. Não é errado o entretenimento. Não é errado. Errado é você abrir mão de um relacionamento com Deus por causa do entretenimento. Você compreende, sim ou não? Mas não é errado, nunca foi errado o entretenimento. Você só tem que prestar atenção no que você coloca diante dos seus olhos. Porque a Bíblia diz que eu não posso colocar aquilo que é imundo diante dos meus olhos. Então tem que prestar atenção. Agora, hoje a televisão brasileira é difícil. É difícil você não colocar o que é imundo diante dos olhos. Porque só passa sujeira, só imundície, o tempo todo. É coisa séria. É coisa séria. Então, o tempo é a gente que cria.
É a gente que cria. E eu comecei então a ter um relacionamento. Até que chegou um ponto que eu tive coragem de abrir mão do trabalho com criança pequena para pregar o evangelho. Abrir mão do trabalho. Neném recém-nascido. A outra com 4 anos de idade. Recém-nascido literalmente mesmo. Questão de um mês. Literalmente. Abrir mão de um trabalho remunerado, que eu ganhava bem. Na época, o que eu ganhava era cerca de 10 salários mínimos. E vou falar para você, não é o poder de compra de hoje, não. O poder de compra era outro. O poder de compra era outro. Era na época que R$1 era $1. O poder de compra era bem outro. E eu abri mão. Porque eu fui pregar o evangelho. Foi difícil, pastor? No início foi muito. No início foi muito. Pensa numas crianças que não me ajudaram. Nenhuma delas pegou o peito. Tinha eu que comprar leite para eles poderem tomar. Naquela época era o tal do NAN. NAN 1, NAN 2, NAN 3. Nem sei se existe isso hoje. Faz tempo que eu... A minha filha mais velha tem 35 anos. Quer dizer, a mais nova tem 27. Vai fazer 27. Ainda bem que ela não está aqui, né? Mas ela vai ver depois. O meu filho do meio tem 30 anos. Então faz muito tempo que eu não sei o que é comprar leite para criança. Então o que acontece? Mas chegou um momento que não dava mais para comprar o NAN. Aí, Deus mandou uma mulher, que levava todo dia de manhã para a gente 1 litro de leite. Aquele leite da roça. E minha mulher catava 2 litros de água e misturava, porque a criança tomava 3 litros por dia. É que o amor cresce. Você compreende? O amor cresce, mas ele só cresce com relacionamento. Ele só cresce com relacionamento. Agora eu quero mostrar uma coisa para você, muito importante. E está lá em primeira carta de João, capítulo 3, versículo 18. Eu vou ler ainda na Almeida, revista e corrigida. 3:18. Preste atenção nisso aqui. Meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obras e em verdade. Presta atenção nisso. Por obras e em verdade. Quer medir o amor que você tem por Deus? Quer medir? Basta você parar e ver. O que você tem feito pelo reino dos céus? Quantas pessoas nessa semana você falou de Jesus para ela? Pastor, mas essa semana? Tudo bem. Nesse mês? Mas nesse mês? Tudo bem. Nesse ano? Ou seja, há quanto tempo você está na igreja? Quantas pessoas você trouxe para a igreja? Por quantas pessoas você orou para que ela ficasse curada? Por quantas pessoas você orou para expulsar um demônio da vida dela? Por quantas pessoas você orou e jejuou para Deus livrar ela da ação do diabo? Ou seja, o que você está fazendo para o reino de Deus? Volta lá, em João Evangelho, onde nós estávamos. Deixa eu te mostrar uma coisa. Um detalhe que eu deixei para mostrar depois mesmo. Volta lá. 21. Vamos no 15 de novo. Presta atenção. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que este? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhes: apacenta os meus cordeiros. Segunda vez, ele respondeu a mesma coisa. E o Senhor Jesus disse para ele o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Terceira vez, foi quando ele se entristeceu. O que o Senhor Jesus falou para ele? Apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, depois de tudo isso, olha o 19. E disse isso, significando com que morte ele havia de glorificar a Deus. Dito isso, disse o quê? Segue-me.
que o senhor está mostrando, pastor? Irmãos, amor sem obra não é amor de verdade. Você não acabou de ler comigo? Por obras e em... Se não há obras, não é um amor verdadeiro. Não é um amor de verdade. Em outras palavras, você sabe que Jesus está falando para ele? Pedro, você me ama mesmo? Então faz o seguinte, se você diz que me ama, cuida das pessoas que eu vou entregar minha vida, que eu entreguei minha vida por elas. Cuida dos meus filhos. Cuida dos meus filhos, é o que ele está falando. Apacenta os meus filhos. Conduz os meus filhos ao caminho da salvação. Vai lá, anuncia a minha palavra, mostra o caminho, leva eles a um conhecimento da verdade, leva eles a entender a maneira de eu poder levar eles para o céu. O que você está fazendo? Você está achando que você vem à igreja, você dá um dinheiro na igreja, entrega um dízimo na igreja, se o pastor faz um apelo, você dá uma oferta maior, está tudo bem entre você e Deus? Quem te ensinou, te enganou. Te enganou. Você não pode pagar para alguém fazer por você. Você não pode pagar para alguém fazer por você. Tem coisas que é você que tem que fazer. Aqui, eu sou pastor. Aqui, eu estou para cuidar de você, para interceder por você. Quando eu saio da porta para fora, eu sou ovelha. Eu tenho a obrigação de pregar o evangelho, levar o evangelho para toda pessoa que eu encontrar. Essa semana, na segunda-feira, eu tive que ir ao médico. Fui dar uma olhada no templo. De vez em quando tem que fazer umas reformas no templo, não tem? Como assim, pastor? Ué, não tem que arrumar um dente? Às vezes faz uma cirurgia, né? É uma reforma que você está fazendo no templo. Tem que cuidar, amém? E a minha mulher começou a me perturbar depois que nós saímos do médico. Perturbar no bom sentido. Ela queria um ovo de Páscoa específico. Um tal ovo de Páscoa com doce de leite e banana. Não vou falar o nome da empresa aqui para não fazer propaganda. E eu falei para ela, vou fazer o seguinte, eu tenho que voltar para São Paulo, porque eu tenho compromisso, tenho uma reunião à noite. Ela falou, é rápido. Eu falei, então vamos. Aí fui com ela. Foi cirúrgica a coisa. Entramos dentro da loja. E tinha acabado. A moça falou, olha, foi o que vendeu mais depressa. A moça falou, eu tinha guardado 2 para mim escondido. Quando eu fui pegar na hora de ir embora, alguma das minhas amigas vendeu. Até eu fiquei sem, ela falou. Aí ela apresentou um outro para minha esposa também, que fazia parte daquela propaganda, e a minha esposa gostou e comprou aquele lá. Mas eu achei caro demais. Então, como eu achei caro demais, eu comecei a brincar com a moça. Falei, o negócio é o seguinte, muito caro esse negócio, tem que dar um brinde. Eu falei, eu quero um chocolate daquele. Ela, moço, eu não posso. Falei, larga a mão de história. Não custa nada. Dá um brinde para mim. Ela falou, eu juro que eu não posso. Eu falei, peraí, não jura não. Ela olhou para mim. Eu falei, por que é pecado? Ela, é pecado? Eu falei, é. Eu falei, presta atenção, a Bíblia diz que nós não podemos jurar pelos céus, porque é o trono de Deus. Não podemos jurar pela terra, porque é onde Ele coloca os pés. Não podemos jurar pela nossa cabeça, porque nós não temos poder de tornar um cabelo branco ou preto. Não podemos jurar por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. A nossa palavra tem que ser sim, é sim. Não, é não. Senão o diabo entra no meio. Ela, nossa, moço. Fiquei tudo arrepiada. Aí eu falei para ela, eu estava brincando com você. Eu não quero chocolate, não. Mas eu quero te convidar para a igreja. Eu falei, você frequenta alguma igreja? Ela falou, eu sou da região tal. Eu falei, o Brasil inteiro da região tal. Mas esse pessoal da região tal vai na igreja em dia de casamento e de batismo. Ela falou, é mais ou menos assim que eu faço. Eu falei, não, você precisa de uma igreja evangélica para você conhecer Jesus. E comecei a falar da obra da redenção para ela. Ela se emocionou e abriu o coração para Jesus. E naquela hora eu telefonei para o pastor da cidade. Falei, o negócio é o seguinte, estou aqui com uma moça, ela chama tal. Eu vou tirar uma foto com ela, vou mandar para você. Eu quero que você venha aqui. Mande alguém aqui se você não puder, porque muitas vezes o pastor não pode mesmo. Tem outros compromissos. Por isso que tem que delegar poder. Nós temos pessoas com capacidade, com condições, que pode ir lá ajudar para fazer a obra de Deus. Você compreende? Eu falei, se você não puder, você vem aqui, você manda. E passei o endereço para ela, tudo certo. Ele ficou de lá, eu creio que ele foi.
Por que eu fiz isso? Porque eu sou ovelha. Não existe amor sem obra. Você está compreendendo? Não existe amor sem obra. Há uma orientação equivocada, uma cultura equivocada. A pessoa vem para a igreja só para receber. Ela só recebe, ela não faz nada pelo reino. Ela não faz nada. Ela não participa de um grupo de evangelismo. Ela não participa de um grupo de limpeza da igreja. Ela não participa de um grupo de oração. Ela não faz nada. Ela só vem, recebe uma palavra, se manda, acha que se der dízimo e oferta, está tudo certo. Aí ela continua tendo uma vida segundo o mundo tem, porque ela vive como o mundo vive. Se precisar de mentir, ela mente. Se te precisar de dar uma rasteira em alguém, ela dá. Se o cidadão der uma piscada para ela, ela pisca de volta. Quer dizer, como uma pessoa do mundo vive. Eu fui pastor em Guarulhos por 5 anos. E, na época, o Neymar, que hoje joga na França, ele jogava no Santos, aqui no Brasil. E, não sei por que cargas d'água, eu estava vendo alguma coisa. Aí mostrou a equipe do Santos descendo no Aeroporto Internacional de Guarulhos, e a delegação entrando dentro do ônibus, e o Neymar era o jogador mais popular do time, a segurança em relação a ele era maior, e de repente começou uma gritaria, quando ele estava se encaminhando para o ônibus: Neymar! Neymar! Te amo! Neymar! Neymar! Casa comigo! Neymar! E eu paro para olhar. Era uma obreira. Casada. Eu fiquei horrorizado. E olha que eu já vi coisa. Fiquei horrorizado. Irmãos, se o Neymar para e chama ela para algum lugar, ela vai. Vai. Por quê? Ela não respeitou nem o marido dela. Você acha que ela ia respeitar Jesus? Não ia. Mas é esse tipo de amor, filéu, e um filéuzinho bem ralo, que nós estamos oferecendo para ele. Só que esse tipo de amor ele não quer. Amor é uma via de mão dupla. Quem ama, quer ser amado. Esse tipo de amor ele não quer. Ele quer o amor agapau, ágape. O amor que você abre mão de qualquer coisa para estar com ele, para ficar com ele. Renuncia qualquer situação para honrá-lo, para fazer a vontade dele. É esse tipo de amor que ele espera de mim e de você. E repito, amor sem obra não é amor verdadeiro. Não é amor verdadeiro. Então você pode medir o amor que você tem entregado para ele. Porque você sai correndo aqui no domingo, porque você tem compromisso, né? Tem que ir na casa da minha sogra, tem que assistir o time do Corinthians, tem que ir não sei na onde, mas não tenho tempo, né, pastor? O senhor entende, né? Tem a minha vida para cuidar. Eu sei de uma coisa: se você não cuidar da maneira certa, você vai perder a eternidade. E a maneira certa é tendo um relacionamento com Deus. Porque se você não andar com Ele aqui hoje, você não vai andar com Ele pela eternidade. Não se engane. Não se engane. A nossa salvação, preste atenção nisso, ela tem que ser completada, a Bíblia diz. Eu tenho que completar a minha salvação. Como, pastor? Andando segundo a palavra, crescendo em conhecimento, crescendo em entendimento e me tornando cada vez mais semelhante a Cristo. Tem pessoas que até começou bem, mas parou há muito tempo. Parou há muito tempo. Não faz uma oração, não faz um jejum, não lê uma Bíblia. Vem à igreja, e repito, malemar, uma vez por semana, às vezes 2, mas a vida dela não tem nada a ver com Deus. Ela não tem um relacionamento com Ele. E isso tem que mudar. Isso tem que mudar. Por quê, pastor? Porque Deus tem uma expectativa em você. Quando o Senhor Jesus foi conversar com Pedro, no final, quando ele fala, siga-me, você sabe o que ele queria dizer? Aquele siga-me. Ele estava dizendo, Pedro, não importa o que você fez. Não importa o erro que você cometeu. Não importa. Eu não desisti de você. Eu não desisti de ter um relacionamento com você.
Eu não mudei os meus planos com você. Os meus planos, o meu propósito com você continua sendo o mesmo. Nada mudou, Pedro. E é o que ele está falando para você. Que ele tem uma expectativa em você. Quando ele te chamou, ele tinha um plano. E ele ainda tem esse plano com você. Mas você precisa seguir ele novamente. E você precisa crescer em amor. Você foi um obreiro, uma obreira. E hoje, você não se importa em ganhar ninguém para Jesus mais. Você só está preocupado com a tua vida. Só está preocupado aí com a tua mulher, com o teu filho, com o teu marido, com não sei o quê. Não que você não deve se preocupar. Não é nada disso que eu estou dizendo. Preste atenção. Não coloque palavras na minha boca. Mas você deve dar atenção àquilo que Deus começou com você e quer dar sequência. Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? É muito sério o que eu estou falando com você. Deixa eu mostrar mais uma coisa para você. João Evangelho, capítulo 14 agora. O verso é o 21. Você está no capítulo 21. Você vai voltar até o capítulo 14. Aí você vai para o verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Amor sem obra não é verdadeiro. É falso. Você aprendeu isso hoje. Ou já aprendeu algum tempo atrás. Talvez não se importou. Espero que se importe daqui para frente. Porque senão, você até tem um mandamento. Só que você não guarda. Você está demonstrando para ele que você não o ama. Você está falando para ele, eu não quero um relacionamento contigo. Eu quero continuar tendo a vida que eu sempre tive. Eu não quero. Tem coisas mais importantes do que ter um relacionamento contigo, Deus. É o que você está dizendo. Você compreende a seriedade do que eu estou falando com você? Irmãos, vou repetir. Amor é uma via de mão dupla. Quem ama, quer ser amado. Ele investiu em você. Ele investiu em você. Ele pagou um alto preço por você. Um alto preço por você. Você tem que ter um tipo de vida, porque você não vai conseguir pagar de volta. Por mais que você faça, você não vai conseguir pagar de volta. Mas você tem que ter um tipo de vida, que pelo menos você olhe para você e diga para você, eu vou tentar pelo menos fazer valer a pena o investimento que ele fez em mim. Pelo menos tentar fazer valer a pena o investimento que ele fez em mim. Você nunca vai conseguir pagar. Nunca. Mas pelo menos procure fazer valer a pena. Procure fazer valer a pena. Vai ganhar almas. Tem maneiras de ganhar almas. Na rua, sim, mas tem outras maneiras. A Bíblia fala sobre uma mulher que ficou viúva, jovem. Ela ficou viúva jovem. E agora ela estava já com uma idade avançada. A Bíblia diz que ela não saía do templo, do pátio do templo. Ela não saía. Ela servia a Deus em jejuns e orações. O tempo todo. Em vez de você estar aí reclamando do teu marido, porque você não está pagando o preço por ele? Jejuando, orando, clamando, combatendo, tirando o mal da vida dele, da mente dele, do coração dele, para que Jesus possa entrar. Em vez de você estar aí murmurando contra a tua mulher, porque não está fazendo o que eu já falei. Em vez de estar murmurando pelo teu filho, que teu filho não vale nada, que só dá dor de cabeça, só dá trabalho, porque você não está pagando o preço. Em vez de estar criticando aquele vizinho, o filho do vizinho, virou um marginal, ó. É um bandido. Cuidado com esse garoto. Em vez de você estar falando mal, porque você não está amando a alma dele. Porque você não está clamando a Deus por ele. Porque você não está derramando lágrimas por ele. Você não está jejuando por ele. Faça valer a pena o sangue derramado no Calvário. Faça valer a pena. Eu digo para você que o sofrimento físico foi muito grande. Mas outras pessoas tiveram o mesmo sofrimento físico. Mas o problema não era o sofrimento físico. O problema é que ele ficou separado de Deus. Esse era o grande sofrimento. Alguém que desde antes da criação do mundo vivia unido, Pai, Filho e Espírito Santo, mistério. Agora o verbo se torna carne. Não ficou separado de Deus quando se tornou carne, pastor? Não. Ele nunca pecou. Não ficou separado. Agora, ele estava
recebendo um julgamento, da meio-dia às 3 horas da tarde, trevas. O teu pecado, o meu pecado, pecado de Adão, vem, Abraão, vem, Moisés, e vem, de todas as gerações passadas estava sobre ele, e de todas as gerações futuras estava sobre ele. Ele estava separado do Pai. Essa foi a maior dor que o Senhor Jesus enfrentou. Tudo por quem? Por você. E você fala que não tem tempo? E você não se importa com o que foi feito? Oferece um amorzinho ralé, chulé, que qualquer coisa faz você abandonar ele para viver aquilo que você está, que a tua carne está desejando? Não. 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 Esse tipo de amor vai te levar para o inferno. O amor que ele espera de você é um amor com obras. Um amor que você está pronto e preparado para abrir mão de qualquer coisa por causa dele. Você entende ou não? Irmãos, ele perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Agora ele está perguntando para você. Maria, Paulo, João, Rita, Carlos. Ele está perguntando para você: você me ama? Aí você responde para você mesmo. Agora não se engane, tá? Não minta para você. E seja verdadeiro com Deus. Pedro foi verdadeiro porque ele sabia que Deus sabe de tudo. Então não minta para ele. Você tem que chegar para ele e falar: Deus, eu avaliei e vi que te amo mais ou menos. Mais ou menos. Mas se o Senhor me ajudar, eu quero ter o amor que o Senhor espera de mim. Seja verdadeiro com ele. Não importa o que você fez. Não importa se você se prostituiu. Se você matou, se você roubou, se você enganou. Não importa se você adulterou. Não importa. Ele não mudou o plano que ele tinha em relação a você. Continua o mesmo. Você só está atrasado. Mas ele te dá perna para alcançar o tempo certo. É a tua oportunidade. Talvez você nunca ouviu o que você está ouvindo aqui hoje. Ou talvez ouviu e desprezou. Eu não sei. Mas eu sei que ele está perguntando para você: você me ama? Você ama? É isso que ele está perguntando. Você me ama? Você ama? Nós precisamos demonstrar a ele esse tipo de amor. Ele tem essa expectativa em mim. Ele tem essa expectativa em você. Que Deus possa falar mais ao seu coração. Eu quero fazer uma oração para você que está em casa. E eu quero que você compreenda. Ele tem essa expectativa em você. Ele tem a expectativa que você tenha um relacionamento com ele. E esse amor cresça. E eu vou clamar a Deus para que isso aconteça na sua vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu venho diante do Senhor. Pai, aonde chega a minha voz, chega a minha imagem. Eu quero que chegue a unção do Senhor. A unção da vida. A unção do poder do Senhor que despedaça todo o jugo. E que essa pessoa desperte. E que ela comece a ter um relacionamento com o Senhor de verdade. E que ela possa crescer em amor, Pai. A ponto de estar preparada para abrir mão de qualquer coisa para estar contigo. Como ministro de Jesus Cristo, é essa bênção que eu entrego para essa pessoa. E eu declaro que nada pode impedir que isso ocorra. Pai, obrigado. Em nome de Jesus. Eu vou ficar por aqui. Um forte abraço. Que Deus te abençoe. Tchau.